Olá pessoal, boa noite. O tema de hoje certamente vai agradar a todos, seja agente público ou membro da sociedade civil. Nós vamos falar sobre a Prodesp, que é a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, que engloba, entre outras coisas, o Poupa Tempo, recentemente homenageado como o melhor programa do ano. Ambos estão ligados à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, que está sob a orientação do vice-governador Rodrigo Garcia. Mas antes, umas informações importantes. O CIAD acabou de divulgar o PIB do Estado de São Paulo para esse trimestre. Ele repete a taxa do ano passado. A previsão, a projeção é para o Brasil no próximo trimestre, ou melhor, dentro do ano de 2019, minimamente 0,7%, em média 0,8% e limite máximo, portanto, otimismo 0,9%. O Estado de São Paulo, quando o mínimo do Brasil é 0,7%, São Paulo é 1,3%. Quando a previsão média do Brasil é 0,8%, São Paulo é 1,4%. E quando a previsão do Brasil está em 0,9, ela é otimista, o Estado de São Paulo está em 1,6. Portanto, o Estado de São Paulo vencendo mais uma vez a economia e demonstrando dados importantes acima daqueles que apresenta o Brasil como um todo. A economia de São Paulo anda bem e tranquilamente, caminhando com o crescimento também dos investimentos privados do interior do Estado. Estamos recebendo aqui o Ernesto Marcelani Neto, conhecido como Neto, que dirige a Prodesp, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, porque são várias as indagações que vêm com relação à nova carteira, cédula de identidade, o registro geral das pessoas que vivem no Brasil. Boa noite, Neto. Prazer em tê-lo aqui no programa. Uma alegria muito grande. Muito obrigado. Boa noite, doutor Miziara. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O prazer, a honra é minha aqui participar. Parabéns pela iniciativa e pelo trabalho, belo trabalho que vocês realizam aqui. Muito obrigado, Neto. E vamos conversar então inicialmente sobre a cédula de identidade. Modificações, alguns compreendendo as modificações, outros ainda na dúvida. Por essa razão, você atende carinhosamente o nosso convite, vem à sede da UVESP para falar com os nossos internautas. Olha, doutor, é importante a gente destacar que essa é uma mudança que foi feita pelo governo federal, é um decreto que estabelece até março do ano que vem como prazo para que os estados mudem os seus padrões, os seus modelos de RG, saindo daquele RG tradicional que todos nós conhecemos, aquele modelo antigo, um pouco maior do que, ou bem maior do que a CNH, para um modelo muito mais, eu diria, moderno, muito mais seguro, com mais informações, né? Então, isso é muito relevante para a população, vai facilitar muito a vida do cidadão. E o Estado de São Paulo, seguindo aí a orientação do governador João Dória, do nosso vice Rodrigo Garcia, já logo que pôde, né, bem antes do prazo limite, já faz a mudança. Desde 20 de agosto, São Paulo já imprime, já roda, né, todos os RGs no modelo novo. São Paulo emite aí cerca de 400 mil RGs por mês, então é um volume bastante considerável. E a gente convida, né, toda a população para que a hora que tiver oportunidade, se o RG já tiver mais velho um pouco, né, o RG não tem prazo de validade diferente da CNH, mas a sugestão é que sempre que se tem uma mudança física muito grande, ou então o RG já está com uma foto bastante antiga, com mais de 10 anos, a sugestão é que se proceda para a troca, e para isso os postos Poupa Tempo, que a gente tem o prazer lá de conduzir, de trabalhar junto com o nosso presidente, o André Arruda, convidar a população para que vá até o Poupa Tempo, que faça o agendamento e que proceda com a atualização desse documento. Ô Neto, eu puxei esse assunto de início para que os internautas que tenham dúvida falem com a gente, façam perguntas que nós repassaremos ao Neto. Mas antes de mais nada, é saber qual efetivamente é a função da Prodesp no Estado de São Paulo. Olha, doutor Miziara, a Prodesp é uma empresa que tem 50 anos, né, que nasce
com a missão, 50 anos atrás, de processar a folha de pagamento dos servidores estaduais, e ao longo desses anos ela vem assumindo um papel muito relevante, contribuindo para a gestão do Estado, né? Hoje, muitos dos sistemas que, por exemplo, a Secretaria de Saúde usa, que a Secretaria de Segurança Pública, o BO, por exemplo, os BOs que são feitos nas delegacias ou pela Polícia Militar no estado todo, se utiliza de um sistema da Prodesp. O sistema que faz o controle, por exemplo, de transplante de órgãos no estado é um sistema criado e monitorado 24 horas por dia, 7 dias na semana pela Prodesp. Sistemas de arrecadação da Fazenda, sistemas da educação, por exemplo, a gente tem lá um claro exemplo, que é a Secretaria Escolar Digital, que está presente no dia a dia de cada aluno, de cada professor, da operacionalização dessas escolas, né? A gente tem, por exemplo, o Detecta, que é um sistema que faz o monitoramento, acompanhamento dos veículos, combate aí o roubo, né? ou busca identificar esses veículos roubados. Enfim, a gente atua da saúde à segurança pública, da educação ao poupa-tempo. Então é uma atuação muito ampla e que vem ao longo desses 50 anos, sem dúvida alguma, contribuindo muito para a boa gestão do Estado de São Paulo. Então a gente fica muito honrado de estar ali acompanhando o nosso grande líder, o vice-governador e também secretário de governo. A Prodesp está ligada à Secretaria de Governo, o Rodrigo Garcia, e a gente tem uma missão muito grande ali de fazer uma transformação na Prodesp, de adequar alguns pontos, de modernizar o poupa-tempo, e a gente está trabalhando duro para que isso aconteça. Neto, existem alguns comentários aí da unificação das empresas e sempre é citada no seio do governo a Prodesp. Prodesp, imprensa oficial, entre outras. Como é que seria essa unificação para a economia, como pretende o governador? Olha, doutor Miziara, a gente busca, né, e o governador já disse isso, cada vez mais um Estado mais eficiente, um Estado mais enxuto, que de fato atenda aos anseios daquilo que a população tem nos dias de hoje, né? E a gente tem duas grandes empresas importantes, né, que é a Prodesp, cuidando da parte de tecnologia, da parte de processamento de dados, agora caminhando para a inteligência de dados, né? E o IMESP cumprindo lá também com o seu papel como imprensa oficial, tem lá serviços também de certificação digital, né? Enfim, são duas empresas que têm papéis importantes no Estado, mas que nesse novo contexto, nesse novo desenho em que o governador João Dória busca aí a eficiência, busca diminuir os gastos do Estado, já foi aprovado pela nossa Assembleia a incorporação, né, da imprensa oficial pela Prodesp, e nesse momento os presidentes estão tratando desse processo. Acho que em breve aí a gente deve ter alguns movimentos, mas é sempre importante destacar que é a preocupação do Estado em poder economizar, gastar menos e ser mais eficiente, ofertando uma qualidade melhor nos serviços públicos, na saúde, na educação, na segurança pública, que são as prioridades dessa gestão. Neto, o projeto Acessa São Paulo, ele sofreu uma paralisação. Ele estava na Prodesp? O projeto Acessa São Paulo... Em parceria com a USP, é isso? Na verdade, ele fica vinculado na Diretoria de Serviço ao Cidadão, né, onde também está o Poupa-Tempo, e ele tem um papel, ele vinha tendo um papel muito importante, ele surgiu em 2004, se não me falha a memória, ou 2005, para a inclusão digital da população do Estado, principalmente da população de baixa renda. Com o advento do smartphone, disso tudo que a gente conhece hoje, né, doutor Miziara, ele passa por um momento de redesenho, de readequação, né, de se reposicionar como projeto de acesso à informação e de inclusão digital da população. Então a gente deve ter em breve também novidades em relação a esse assunto. A gente está lá debruçado sobre os números, né, vendo quais as unidades que hoje têm de fato demanda, quais que precisam de algum tipo de adequação, mas é um projeto que deve caminhar sempre junto aí, onde houver um poupa-tempo, a chance de ter um acesso a São Paulo é grande, né? E com certeza a gente continuar oferecendo para a população essa possibilidade de inclusão digital. A gente tem lá hoje, dentro da Secretaria de Governo, a equipe da Elaine, que está cuidando muito disso, que está pensando num novo modelo, e em breve a gente pode ter grandes novidades em relação ao acesso a São Paulo. Muito bem, conosco aqui as perguntas ficam à disposição de vocês sobre a nova carteira de identidade, que a gente vai voltar a falar. Conosco aqui, agradecendo a presença do Tauser Gutierrez de Cruzeiro, a Lúcia Regina Melo de Natal, o presidente da Associação dos
dos consultores políticos do Brasil, Carlos Magnelli, o Rafael, chefe de gabinete de Caraguatatuba, lembrando que dia 20 estaremos lá com um curso pela manhã e um seminário com a Patrícia Iglesias no período da tarde, em Caraguatatuba, litoral norte, todo convidado. Carlinhos Conquista, vereador de Araraquara, Rodolfo Conceição de Caraguá, Sônia Beolk, ex-presidente da Câmara de Ibirá, José Abreu de Estiva Gerbe, o Piffer de Rio Preto. Piffer, antes de começar aqui a live, eu e o Neto estávamos falando bem de você, do seu trabalho, viu? Grande abraço ao Piffer aí, grande admiração por ele, viu? Grande abraço a você, grande Piffer aí em Rio Preto. A vereadora Sara Alexandre de Álvares Florense, o Alessandro Pereira da cidade de Jales, um grande abraço ao Flá, prefeito de Jales, Fabi de Gaspari, muito obrigado, Fabi, pelas reproduções das nossas lives em sua rede social. Estamos aqui com Van Moreira, vereador de Juan Moreira. Um abraço, Juan, vereador de Itapetininga. Rodrigo Damasceno, advogado da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E começamos no dia 3, o Mais Inclusão, o programa de discutir os direitos das pessoas com deficiência, no dia 3 de outubro, em Ourinhos. O Joel José Alves, o Flávio Amari. O Flávio é o nosso secretário, que fez aniversário esses dias. Flávio, um grande abraço a você. E se você for a Sorocaba, um beijão no seu pai, meu querido Renato Amari, um dos mais brilhantes prefeitos de todos os tempos. O José Gaspar Brandão, Rogério Nussi e Pablo Pereira. Continue mandando a sua mensagem, reproduza a nossa live, que fica permanentemente nas redes sociais da União de Vereadores do Estado de São Paulo, da UVESP. Muito bem, aqui conosco o Neto, o Ernesto Marcelani Neto, presidente da Prodesp, Processamento de Dados do Estado de São Paulo. Neto, fica à vontade. Vamos falar sobre a nova carteira de identidade, que é a expectativa de todos e o interesse de todos. Então, doutor Miziara, o novo RG, né, ele é um documento muito mais moderno do que o RG antigo que nós tínhamos, né, que nós conhecíamos. Ele tem aí critérios de segurança muito mais avançados até do que o RG anterior. E eu acho que a grande novidade desse documento é, primeiro, que o padrão mudou, né? Então, as pessoas aí que vão poder tirar o seu RG novo vão ver que ele mudou, ele diminuiu de tamanho, ele está mais parecido com a CNH do que com o RG anterior. E nele você consegue incluir uma série de documentos que antes não era possível incluir. Antes você podia incluir o CPF e o PIS, agora você pode incluir, além desses dois documentos, você pode incluir, por exemplo, o título de eleitor, o número da CNH, o número de cartão de saúde, do cartão SUS. Você pode incluir o número de doenças, né? O CID, se tiver alguma doença, alguma coisa que seja importante, alguma informação que seja importante de colocar de doenças que existem, você pode incluir ali também. O certificado militar, né? Se houver aí, por exemplo, os advogados podem incluir o número da OAB, os contabilistas podem incluir o número do Conselho Regional, os engenheiros do CREA, enfim, né? Você pode colocar lá o seu número do cartão que você tem aí de profissional, né? Registro profissional, cartão de saúde, tipo sanguíneo, né? Que é super importante também em caso de acidente, né? Enfim, uma série de CIDs, e acho que ele traz uma convergência de documentos para um único documento. Então, vai facilitar a vida do cidadão, a gente vai poder carregar um único documento. É importante destacar, a gente até vinha conversando aqui com a Silvia, né, que não é possível substituir a CNH. Você pode colocar o número da CNH no novo RG, mas ao dirigir, seguindo as normas aí do Denatran, você precisa portar a CNH. Então, ele é uma convergência de documentos que, na nossa opinião, traz mais segurança, facilita a vida do cidadão, que não precisa ficar andando por aí com um monte de documento na carteira, né? E é muito simples para quem quiser tirar esse novo modelo. Basta agendar lá no Poupa Tempo e, sem dúvida alguma, você vai ser muito bem atendido. Tem prazo para terminar essa mudança, não? Não tem prazo, né? É importante a gente destacar para todos que estão nos assistindo que o RG anterior, o RG antigo, né, ele continua valendo. Diferente da CNH, o RG não tem prazo de validade.
a gente sugere, e até acho que é por uma razão do próprio Mercosul. O Mercosul, para viajar para o Mercosul, você pode viajar só com RG, não precisa do passaporte. Mas exige-se que ele tenha menos de 10 anos, né? Então a recomendação para todos que nos assistem, e não só para quem vai viajar, mas para quem também não vai viajar, é que a cada 10 anos faça a substituição desse RG para facilitar a identificação por parte das autoridades quando necessário, né? Para que você tenha um documento mais atual, uma foto mais recente. Eu, por exemplo, 10 anos atrás tinha bem mais cabelo, viu, doutor Mizar? Então já tive que trocar o meu, infelizmente, né? E as pessoas que nos assistem, eu convido vocês, né? Na hora que tiver oportunidade, junte esses documentos. É importante a gente esclarecer isso também, que quando você agendar no Poupa Tempo para fazer esse documento novo, você precisa levar os outros originais, né? Não dá para ir lá e só dizer o número, porque como é um documento que tem um documento válido, né? Então a gente tem que ter muito critério na hora da inclusão desses números. Você diz os originais assim, a pessoa leva o RG antigo e quer acrescentar lá o número da OAB, leva o documento da OAB. O jornalista, leva o documento de jornalista. Okay. Ou título de eleitor, leva o título de eleitor. E falando em título de eleitor, essa biometria vai até quando? Você sabe a data? Ela tem prazos, né, ao longo do ano para o estado todo. Algumas cidades ela é obrigatória a fazer a biometria, outras ainda não são. Mas os postos Poupa Tempo, onde a gente tem o TRE, nós não temos TRE em todos os postos, mas onde tem, está aberto para você fazer o agendamento e lá já deixar atualizado. Independente da sua cidade ser obrigatório ou não, é melhor já fazer, né, para não ficar pegando fila lá no final do período. Então quem puder, quem tiver condições, quem for passar perto de um Poupa Tempo, quem tiver condição de vou lá fazer meu RG, vou renovar minha CNH, já faz a biometria do título, aproveita aí do Poupa Tempo. Lá é um lugar onde você vai ser muito bem atendido, de fácil acesso sempre, né? Em todos os municípios onde a gente está presente, essa é uma prioridade na escolha do local e, sem dúvida alguma, você evita aborrecimento. Porque a hora que virar obrigatório na tua cidade, todo mundo vai correr e vai ter aquelas filas no cartório eleitoral ou no posto Poupa Tempo para poder fazer. Então, já vai fazendo, já vai adiantando, né? A Silvia fez uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo transmitir a pergunta. Carteira de habilitação venceu, tem o prazo para renovar. Se a pessoa viajar com a carteira, com o RG, vale? Se o RG estiver válido, bom, o RG não tem validade, vale. A CNH substitui a CNH? Para dirigir, ela não substitui, né? A CNH ela é válida como documento de identificação em todo o território nacional. No acordo do Mercosul, a CNH não tem validade como identificação, é obrigado a ter o RG, né? Então, quem vai aí para a Argentina ou para o Chile, para algum lugar que é do Mercosul, obrigatoriamente tem que levar o RG ou o passaporte, né? Então, mas a CNH é válida para condução dos veículos, não como identificação. Deixa eu aproveitar a sua deixa. Isso aconteceu comigo na tríplice fronteira lá em Foz do Iguaçu. Para ir na Argentina, a gente costuma carregar, para evitar furtos, a cédula de identidade devidamente registrada, cópia fiel feita pelo cartório. Autenticada, fugiu o termo. Nesses locais, na tríplice fronteira não se aceita, você não passa. Você tem que ter original. É bom você saber disso. Se você for a Foz do Iguaçu, quiser para Paraguai ou Argentina, com a cópia autenticada não vale. Conosco aqui, qualquer dúvida ainda da carteira de identidade, o Neto está aqui para responder. Gentilmente aceitou o nosso convite. Campos Filho, vereador de Campinas, um abraço, Campos. Edilson Bellini, a Thaís Bezerra Peralta, José Fernando Bruno, Nájila Juni, Heloísa Melo Monteiro de Barros. Aliás, os nossos cumprimentos a Heloísa, que acabou de receber recentemente um prêmio em São Paulo pela qualidade da sua escola, do seu colégio na cidade de Barretos, sempre acompanhando a evolução da educação. Afonso Júnior, Gilmar Gaitikoski, Fabrício Vanzelli, Raqueline Soares, Leandro Amêndola do Amaral, o homem que faz turismo na região de São José do Rio Preto, e a prefeita de Lourdes, a Gisele, prefeita de Lourdes, que dirige lá o consórcio da região. Um abraço a todos e continua à disposição aqui o Neto para responder as questões referentes à cédula de identidade. Neto, vamos falar um pouco do Poupa Tempo. Ele recebeu
o prêmio de melhor serviço público, é isso, né? O prêmio Melhor Serviço Público de São Paulo. Com certeza você falou em bom atendimento. Em janeiro de 2020, entra em vigor definitivamente o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. No Poupa Tempo, com certeza não vai precisar disso, porque realmente o atendimento é nota 10, né? Não vai precisar acionar o código, porque ela foi premiada, ele foi premiado, o sistema Poupa Tempo, em função da qualidade, do poupar tempo, grande inovação do saudoso governador Mário Covas, grande brasileiro, estadista sem discussão nenhuma, foi quem criou o Poupa Tempo, facilitando a vida dos paulistas. Oxalá outros estados copiem esse sistema. Vamos falar um pouco do Poupa Tempo. Aqui, na matéria do Jornal do Interior, não sei se os internautas conseguirão ver, o Jornal do Interior é o órgão de divulgação da União de Vereadores do Estado de São Paulo, hoje atingindo todos os municípios do estado. Essa matéria está na página 7 e fala da referência no atendimento à população. Os postos inaugurados em cidades do interior para ampliar a oferta de serviços aos cidadãos. E aqui no programa diz: Poupa Tempo é gerenciado pela Companhia de Processamento de Dados, o Prodesp. E tem aqui também uma fala sua, Neto, como superintendente do Prodesp, a respeito do prêmio. O que você nos diz a respeito disso, dessa premiação do Poupa Tempo? Doutor Miserável, eu queria mandar um abraço para o Fabrício, para a Gisele também, nossos amigos aí que estão nos assistindo e prestigiando aqui essa nossa live, né? O Poupa Tempo, como você bem colocou, nasceu lá na gestão Mário Covas e hoje, para mim, ele é o maior exemplo de desburocratização, de comodidade, né? De respeito ao cidadão. Então, o atendimento está no DNA do Poupa Tempo, né? E isso é reconhecido pelo próprio usuário. A gente tem aí pesquisas internas que mostram que 98,8% dos usuários aprovam o atendimento que receberam no Poupa Tempo. Esse é um índice muito alto. A gente tem 100% de aprovação em 34 dos 73 postos, ou seja, metade dos nossos postos, arredondando aqui a conta, a população, 100% dos usuários aprovaram. Então são índices de aprovação de dar inveja a qualquer outro serviço público. Isso é resultado, primeiro, do respeito ao cidadão, do modelo que se implantou, da desburocratização, da comodidade que o Poupa Tempo gera. Hoje você pode entrar pela internet, usar o nosso chatbot, o Poupinha, né, que é o nosso atendente virtual, e em menos de 2 minutos agendar um atendimento para renovar a CNH, para fazer o RG ou qualquer outro serviço que está disponível nos postos Poupa Tempo. Então é muita comodidade, é muita facilidade e o resultado disso é a aprovação da população. O que vem coroar, acho que o esforço de toda essa equipe, tem muita gente que é mais apaixonado pelo Poupa Tempo até do que talvez pelo marido, viu, Biziano? Então tem muita gente na equipe que se dedica mais ao posto do que à sua própria casa, né? E acho que esse é o maior, a coroação que houve para mim é o 5º ano consecutivo em que o Datafolha, que é um núcleo bastante exigente, né, muito respeitado, coloca o Datafolha como o melhor serviço público do estado de São Paulo. Então isso é orgulho para todos nós que trabalhamos. Eu que estou aqui há pouco mais de 8 meses aprendendo com essa equipe maravilhosa, fico muito feliz desse reconhecimento que é para eles, é para as pessoas que estão lá na ponta, que está lá no balcão de atendimento do Poupa Tempo. Agora, este é um modelo de atendimento que começou em 97, que deu super certo e que nós agora estamos pensando em como melhorar o Poupa Tempo. Como é que a gente faz com que o Poupa Tempo seja mais moderno? Como é que a gente atende aos anseios do nosso governador João Dória de digitalizar os serviços, né? Então esse é o desafio que a gente se impõe agora e o nosso secretário, o nosso vice-governador Rodrigo Garcia anunciou há pouco 5 novas unidades do Poupa Tempo que a gente chama de 4.0, que é o Poupa Tempo mais moderno, que é o Poupa Tempo mais eficiente, que é o Poupa Tempo mais enxuto, né? Onde a gente vai poder fazer mais serviços com menos gente. De que forma? Usando a tecnologia, usando os sistemas que hoje a gente tem, que a gente está aprimorando, criando um balcão único de atendimento e muito em breve tendo todas essas funcionalidades, eu não digo 100%, mas talvez 98% ou 99% do serviço que o Poupa Tempo oferece dentro de um smartphone, dentro de um portal da internet que qualquer cidadão vai poder com facilidade acessar
e ter o seu problema resolvido. Porque nós entendemos que quem melhor conhece da demanda é o próprio cidadão. Então esse serviço tem que estar à disposição, ao alcance do cidadão 24 horas por dia, 7 dias na semana, e é nisso que a gente está trabalhando muito para que a gente possa, ainda esse ano, inaugurar essas 5 unidades que já vem nesse padrão muito mais moderno e muito mais eficiente e próximo do cidadão. É o que está sendo chamado de poupa-tempo do futuro? É isso, é um poupa-tempo mais moderno, um poupa-tempo do futuro, um poupa-tempo 4.0, né? Então, enfim, é um poupa-tempo que respeitando, né, as características de resolutividade que o poupa-tempo tem, de respeito ao cidadão, de qualidade no atendimento, de desburocratização, né, e acima de tudo de comodidade. Isso tudo são premissas que a gente está pensando para esse próximo modelo, que começa aí ainda esse ano em Jales, começa lá em Aguaí, começa depois em Salto, Lençóis Paulistas e Campinas. São as 5 cidades, aqui as 5 cidades que nós escolhemos aí para começar esse piloto do 4.0, e se Deus quiser e com fruto do trabalho dessa equipe maravilhosa, ano que vem teremos muito mais novidade. Esse modelo, doutor Miziara, e acho que é importante a gente usar aqui esses exemplos para o público aqui de vocês, né? Vai possibilitar que se tenha um poupa-tempo em Aguaí, que é uma cidade que tem 30 mil habitantes. É para esse público que a gente está olhando, é para esse público que a gente está desenvolvendo essa inovação, porque hoje, por exemplo, você pega municípios que ficam a 150, 200 quilômetros de um poupa-tempo, né? E é para essas cidades menores que está se pensando no modelo que seja viável, ou presencialmente ou de forma digital. Neto, a prefeita Gisele de Lourdes, e está dentro desse assunto que você coloca agora, pergunta se não existe modelo de poupa-tempo para cidades bem pequenas. Olha, Gisele... Senão ela vai ter que ir a Rio Preto, né? Não, e logo, quem sabe em Lourdes também já vai ter um. A gente está trabalhando duro aqui para que o nosso novo modelo, né, esse modelo que a gente começa a experimentar agora, fazer os pilotos, os testes agora, em se viabilizando, a nossa expectativa é que os municípios com menos de 30, 40 mil habitantes passem a ter condições de receber esse poupa-tempo. Porque nesse novo desenho, a gente prevê uma integração dos serviços do Estado. Então, por exemplo, os serviços da CDHU, né? Hoje você tem, lá na região dela, tem o escritório da CDHU em Rio Preto, né? A nossa expectativa é que o escritório da CDHU esteja em todos os lugares que houver um poupa-tempo, ou onde houver um aplicativo de celular do poupa-tempo. Os serviços da Sabesp, a gente tem já trabalhado com a Sabesp, alguns serviços já estão prontos, já estão desenvolvidos para serem embarcados naquilo que a gente chama balcão único de atendimento, para que os usuários da Sabesp possam fazer renegociação de dívida, possam tirar a segunda via da sua conta de água, né? Então, essa convergência do atendimento do serviço público estadual dentro do poupa-tempo é uma missão que nos foi dada e a gente tem trabalhado muito para viabilizar isso. Muito bem, aqui conosco Ulisses Salles, advogado. Um grande abraço a você, o Paulo Marcondes, da cidade de Olímpia, a vereadora Nice Claro, de Rincão, Márcia Montaini, Juca Aguirre e o Dr. Samir José Dyer, que é de Barretos, médico anestesista da melhor qualidade. E aproveitando a notícia de que o Samir está conosco aqui como internauta, na próxima quarta-feira, a primeira aparição pública conosco aqui na live, o ex e sempre governador Geraldo Alckmin. Na próxima quarta-feira, dia 11, Geraldo Alckmin aqui conosco ao vivo. Nada de gravado. Ao vivo vamos falar especificamente sobre saúde. Claro que no meio da conversa pode sair alguma coisa sobre política, quem sabe, né? Neto, as cidades que vão receber... Deixa eu te falar uma outra coisa. O Marco Vignoli, da qual eu participo com muita honra do Conselho Gestor da Secretaria, ele me disse que nós vamos ter o governo estabelecido nas regiões administrativas. Todas as secretarias terão representantes num só local, provavelmente nas sedes do DR. Poupa-tempo estará dentro também. Olha, primeiro um grande abraço ao Marcos Vignoli, um secretário que tem feito um trabalho impressionante. Trabalhando, então, menino, correndo bem. Fica aqui a minha admiração aí e meu respeito por tudo que ele vem trabalhando, se dedicando para que isso se viabilize. A estrutura que ele está prevendo, né, nessas sedes, inclusive a equipe do Poupa-Tempo tem participado no desenho da arquitetura desses locais, porque quando um cidadão chega ao Poupa-Tempo, ele não imagina que tudo que está ali dentro foi pensado para atendê-lo da melhor forma possível. É por isso que a gente tem esse sucesso todo. E o Marcos Vignoli,
que não é bobo nem nada, né? Foi lá pedir para a equipe do Poupa Tempo ajudar a estruturar esses escritórios. A gente tem feito com muito carinho, até o Dr. Rubens Cury, um grande abraço também ao Dr. Rubens, acabou de mandar mensagem atrás: Neto, pede para a equipe correr com o de Rio Preto, nós precisamos acelerar, né? Então a gente tem trabalhado muito nisso, a equipe toda está muito empenhada, e o modelo de atendimento que o Vignoli está prevendo para esses escritórios é um modelo padrão Poupa Tempo. A gente ainda não tem clareza se... na verdade, ali é um atendimento ao setor público, né? Então vai atender as prefeituras, as câmaras municipais, né? E a gente pretende no Poupa Tempo manter o atendimento ao cidadão no mesmo padrão, com uma mesma característica e, acima de tudo, com o mesmo respeito e gerando comodidade para todos. Então é um modelo inspirado, acho que no Poupa Tempo, e sem dúvida alguma vai facilitar muito a vida daquelas prefeituras e daqueles órgãos, né, públicos que dependem dessas representações regionais que hoje tem no Estado. Mas enquanto não sai esse governo regionalizado, amanhã, por exemplo, prefeitos das instâncias climáticas, hidrominerais e balneárias recebem recursos do DADETUR, em torno de 220 milhões distribuídos aos municípios que garantem o espetáculo do turismo no estado de São Paulo. 10 horas no Palácio dos Bandeirantes. Certamente aqui nós teremos 70 prefeitos das instâncias. Nós tínhamos 70 prefeitos das instâncias aqui para receber os seus recursos. Não entendi. Municípios de interesse turístico. Então serão 70 mais 70, quase 150 municípios ao todo. Muito bem. Então, município de interesse turístico e instâncias amanhã no Palácio dos Bandeirantes, com a presença do governador, e quem faz essa cerimônia é o secretário Marco Vignoli, que representa, portanto, o desenvolvimento regional, e o Vinícius Lumertz, expressão mundial do turismo, aqui, graças a Deus, em São Paulo, para dar esse choque de qualidade no turismo do estado de São Paulo. Neto, alguma novidade mais do Prodesp que você, da Prodesp, que você gostaria de trazer aqui para a gente? Olha, doutor, até só para finalizar em relação ao Poupa Tempo, esse Poupa Tempo novo aí que a gente está propondo, e respondendo também um pouco, complementando a resposta à pergunta da prefeita Gisele, é importante que nesse novo modelo nós estamos prevendo integração total com os serviços municipais. Então aqueles serviços, por exemplo, IPTU, renegociação, dívida ativa, né, que fica hoje a cargo da prefeitura, nós vamos para o município e assumimos esses serviços dentro da estrutura do Poupa Tempo, sempre em parceria com os municípios. Se lá não tiver a Sabesp, for uma autarquia ou for água própria da prefeitura, isso também vem para dentro. A gente tem conversado muito com o governo federal para que, por exemplo, os serviços do TRE estejam embarcados nesse novo modelo. Até tive ontem uma reunião no TRE. A gente tem conversado com o INSS, né, aqueles serviços que não demandam perícias médicas, para que também de alguma forma estejam embarcados no Poupa Tempo 4.0 para esses municípios de menor porte. Enfim, tem uma preocupação grande. Agora, a Prodesp não trabalha só Poupa Tempo, ela trabalha sistemas, né? Então ela tem lá, por exemplo, o Detecta, que é um grande sistema relacionado à segurança. A gente tem sistemas relacionados à gestão hospitalar, então a gente tem um grande sistema aqui que faz gestão, que é o S4SP, que faz gestão do Hospital das Clínicas e outros hospitais estaduais. E a gente está, de alguma forma, tentando uma interlocução disso com os municípios. Então a gente está... até uma orientação que não se tinha antes na empresa, de olhar para o município com potencial, da gente trabalhar soluções que ajudem os municípios na sua gestão, né? Então, em breve também, acho que mais para o começo do ano que vem, a gente deve ter novidades em relação a isso. E, enfim, é uma empresa que está preocupada muito com a gestão do Estado, com a gestão das secretarias, mas muito preocupada também com o cidadão e também com os municípios. A gente tem alguns projetos bastante inovadores, né, como o São Paulo 360, que é uma reunião de informações em relação ao cidadão e vai possibilitar o Estado ser proativo na oferta de serviço. Então, não só quando for vencer a CNH, mas quando tiver uma vacina, uma campanha de vacinação, conversar diretamente com o público que é foco dessa campanha, ou muitas vezes quando o aluno faltou à escola, ou disponibilizar o boletim de forma mais facilitada para os pais, enfim. A gente está buscando ser proativo na oferta de serviço e na interlocução com o cidadão. Acho que essa é a nova Prodesp, a Prodesp que está preocupada em tratar não só do processamento de dados, mas da inteligência a esses dados, fazer com que as políticas públicas sejam mais ajustadas às demandas que se tem, né? Evitar fraudes na utilização, por exemplo,
de recursos para determinados programas de transferência de renda. Então, é um amplo leque que a gente está aí crescendo, né? Muito alinhado também com os serviços ofertados pelo Detran. Então, quer dizer, a Prodesp está em todas as áreas do governo e, sem dúvida alguma, para os próximos meses a gente vai ter um grande volume de novidades. Do jeito que você está colocando, a Prodesp vai ser a instituição mãe desse enxugamento aí da máquina do Estado. Com certeza. A gente começa dando exemplo. Nós, o IMESP, né, começamos aí dando exemplo e, sem dúvida alguma, vamos contribuir muito para que o Estado tenha mais eficiência. Acho que essa é a nossa grande missão. Não, e você está na linha certa, é trabalhar, que certamente a Prodesp, que presta todos esses serviços, ficará de pé comandando toda essa estrutura de enxugamento. Aliás, tem um grande exemplo disso que eu gosto de contar. Na gestão Roberto Costa de Abreu Sodré, no governo de São Paulo, ele designou o então senador Orlando Zancanelli, que era de Catanduva, para fazer a liquidação da Secretaria de Turismo. Ele começou o ano para fazer o fechamento da Secretaria, que seria em dezembro. Naquele ano, a Secretaria foi premiada pela imprensa pelo que ela realizou no estado de São Paulo. Isso aí. Então, o que ele fez? A Secretaria tem que continuar, e graças a Deus continua até hoje, né? Aqui conosco o Laércio Scaramal. Certo? O Laércio é da cidade de Taquaral. Como é que está aí o município, Laércio? Grande abraço. Adilson Lopes, o Adilson é de Sorocaba. Bob Eugênio, do setor de publicidade, da Eugênio Publicidade. Moisés Lazzarini, vereador de São Carlos, um grande abraço a você, Moisés. Transmita ao Lucão o nosso respeito, ao prefeito Ayrton Garcia, o nosso carinho e a nossa consideração. O que eu tenho que dizer para você, Neto, que você expõe com muita facilidade, didaticamente, certamente todos os internautas assimilaram as suas informações, você está de parabéns. Eu ainda não tive a oportunidade de conversarmos, mas certamente nós tornaremos parceiros da Prodesp. E por falar em parceria, me permitem divulgar aqui a nossa agenda. Dia 12, Marília, junto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dia 13, Bauru, com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Dia 20, em Caraguatatuba. Dia 3 de outubro, em Ourinhos. Tudo o que nós estamos falando aqui é ciclo de debates e seminário. E dia 10, a grande novidade aqui em primeira mão, a UVESP votou através dos seus diretores de estatuto, diretores regionais nomeados e os 34 parlamentos que a UVESP compõe no estado de São Paulo, todos votam no prêmio Competência Pública. E esse prêmio será entregue ao general João Camilo de Pires Campos, secretário de Segurança Pública, pela diminuição da criminalidade no estado de São Paulo. É sempre bom lembrar que a segurança é a principal prioridade, ao lado do emprego e da saúde. Segurança para os paulistas, modernização da frota, tudo dentro da linha prioritária do governador João Dória. E o general Campos tem sido um exemplo na luta de combate à criminalidade. Ele receberá o prêmio Competência Pública no dia 10 de outubro, em seminário com o secretário executivo da Fazenda, Dr. Milton Luiz de Melo Santos, e com o próprio general Camilo. Nós vamos falar sobre recursos do Estado e municípios e vamos falar sobre segurança pública e, em seguida, ao lado do deputado Edmir Chedid, do prefeito Jesus Chedid e do Milton, que foi o primeiro premiado com competência pública, passar o troféu para as mãos do general Campos com muita honra e com muito orgulho. Depois do seminário, o general visita o quartel lá de Bragança, que tem 22 municípios, e a delegacia de polícia também, que comanda 22 municípios. Informada a nossa agenda, estamos à disposição. Os parlamentos reproduzindo aqui a nossa fala com o Neto, muito importante, porque o Neto fala de uma Prodesp atuante. Eu diria até, meu caro Rodrigo Garcia, Prodesp do futuro. Muito obrigado, Neto, pela sua presença aqui. Prazer. Alegria muito grande em tê-la ao lado da Andréia e da Cândida. Cândida.
Muito obrigado a vocês que assessoram lá a Superintendência da Prodesp. Comando da nossa presidente executiva, Silvia Mello. Orientação técnica, Jefferson Tomé Botti. Um grande abraço a todos. Boa noite. Até quarta, se Deus quiser, com Geraldo Alckmin aqui conosco.